Existem seres humanos que assumem posições muito difíceis em momentos cruciais da vida dos outros, ou seja, para melhorar a vida dos outros, as pessoas especiais, essas que eu considero formidáveis, elas assumem posições contra si próprias para poderem beneficiar a sociedade. Uma delas é essa com quem eu vou conversar hoje, Hélio Ferraz, ex-presidente do Flamengo. Assumiu o Flamengo num momento em que o presidente anterior foi praticamente expurgado do Clube de Regatas do Flamengo, não havia dinheiro, não havia caixa, não havia parcerias, o Flamengo estava na bacia das almas e o Hélio Ferraz, com o grupo dele, chegou à presidência do Flamengo disputando a eleição e tentou, conseguindo, em muitos aspectos, consertar muita coisa errada que havia no Clube de Regatas do Flamengo. Além disso, Hélio Ferraz é alguém que conhece profundamente a arte de intermediar soluções de partes em conflito, eu vou conversar com ele a respeito disso, e também conhece política. Quem não se lembra do nosso queridíssimo Super Elinho, com mais de 1 milhão de votos, na época em que as pessoas contavam voto nas mãos. Ele contava votos como as estrelas do céu. É com ele que nós vamos conversar agora. Hélio Ferraz, você tá bom, meu irmão? Boa noite, querido. Muito obrigado por suas doces palavras. Verdadeiras. Mas muito obrigado. É uma alegria poder estar conversando aqui com você e, enfim, a gente falar um pouquinho aí sobre nossas paixões aí, o Flamengo, o Brasil, nossa cidade, nosso estado. É isso aí. Já já a gente volta, dando início ao Menorá na TV, que está no ar. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, nessa conversa com Hélio Ferraz. Hélio, como você concluiu emocionalmente que era a tua hora de presidir o Flamengo num momento tão conturbado da nossa agremiação, que tem mais de 115 anos? Olha, na verdade foi um momento assim, tinha havido um impeachment, eu participava do grupo que Formatou essa ideia. Que levou ao processo de impeachment e tal. E na época tinha 3 grupos que lideravam esse movimento. Tinha o grupo do presidente Márcio Braga, o grupo do ex-presidente Kleber Leite e o grupo do Dr. Roberto Abranches. Então, após o impeachment, esses 3 grupos começaram a costurar para escolher um candidato. Então, o grupo do Dr. Roberto e o grupo do Kleber tinham um candidato, que era o Radamés Latari, e o grupo do Márcio tinha o Márcio como candidato. E eu integrava esse grupo do Márcio. Bom, ficou esse impasse e tal, para lá para cá. Um dia eu estou guiando o carro, indo para a cidade, toco o telefone, era o presidente Kleber Leite. Disse, Hélio, estou precisando que você resolva aqui uma questão. Eu, tá bom, Kleber, o que é? Não, mas olha, eu digo, mas o que é, Kleber? É o seguinte, eu preciso que você seja o candidato a presidente, porque você seria a única pessoa que poderia fazer a convergência dos 3 grupos. Esses 3 grupos e tal. Eu digo, mas Kleber, eu não estou pensando nisso agora, estou com as minhas coisas aqui e tal. Bom, para encurtar a história, eu disse, bom, vou fazer o seguinte, quando ele me ligou de novo, eu disse, olha, se o Márcio Braga me ligar e me pedir para que eu aceite, eu topo. E assim foi, aí o Márcio me ligou, pediu que eu aceitasse, eu aceitei, então foi o candidato que convergiu o grupo. Apesar de que na época tinha havido uma dissidência, porque o Delair, que era do grupo, resolveu se candidatar. Eu até na época conversei com ele, digo, Delair, vamos conciliar agora que é um momento importante e tal. Depois eu apoio você, eu não pretendo disputar a reeleição. Ele não me conhecia bem na época. Não acreditou? Não acreditou que eu não ia disputar. Mas, enfim, aí eu sempre gostei de desafio e eu achava que era um desafio importante. E vou te dizer uma coisa, eu quando garoto,
o meu grande ídolo não era o Dida, que era o meu ídolo, ou o Evaristo, que eram os meus ídolos dentro do campo. Assim, a minha grande referência era o presidente Gilberto Cardoso. Por alguma razão, aquela figura que simbolizava o grande rubro-negro para mim. Então, a possibilidade de sentar na cadeira que foi ocupada pelo presidente Gilberto Cardoso era uma coisa que falava assim na minha alma e tal. Então, apesar daquele momento que o Flamengo vivia, eu achei que, enfim, Deus tinha me colocado ali nesse momento para cumprir esse papel, né? Como você se sentiu diante dos graves problemas que o Flamengo tinha naquele momento? Eu colaborei com a tua administração e eu me lembro das angústias que todos nós vivíamos, porque nós não tínhamos dinheiro nem para comprar um lápis. O Flamengo não tinha recurso algum para fazer coisa nenhuma. E nós sabemos que futebol num clube como o Flamengo é fundamental. E para ganhar precisa de ter jogador, e para ter jogador precisa ter dinheiro para poder adquirir o passe dos jogadores. Como é que você se sentia naquela época? Foi um desafio. Eu, na verdade, tinha tido uma experiência de administrar uma situação de crise que eu tinha atravessado do grupo empresarial da minha família. Então, isso me ajudou a viver essa realidade com uma certa tranquilidade. Eu acho que a primeira questão é você ter tranquilidade. A segunda coisa que eu fiz, eu pensei assim, foi distinguir duas coisas. Quando você está nesse momento, por exemplo, você está num incêndio, a tendência das pessoas, evidentemente, é se ocupar do incêndio. Então, eu procurei fazer dois grupos na administração. Um grupo que eu chamava do Flamengo do futuro e um grupo que era o Flamengo do presente. Você estava no grupo do incêndio, enfrentava o Flamengo do presente, que era um desafio terrível, né? Que era aquelas dificuldades todo dia, penhoras, protestos. E você ter uma ideia, nós tínhamos conta no Bradesco e nós não tínhamos talão de cheque, porque haviam dado tanto cheque sem fundo que nós não tínhamos conta. Você tinha que fazer um cheque avulso a cada pagamento. A cada pagamento. Então, para você medir. Agora, no meio disso, você tem que fazer um time, jogar e ganhar. Eu ainda era odiado pelas torcidas organizadas. Porque não dava ingressos? Eles davam 5.000 ingressos para as torcidas organizadas. Eles anteriores a nós? Os anteriores. E eu parei de dar ingresso. Então, evidentemente, deviam me adorar, né? Deram até tiro na minha sala, que tem aquelas coisas de vidro e tal. Deram um tiro ali, deram outro tiro mais embaixo. Eu cheguei a enfrentar uma turma de uma das torcidas, juntamente com o teu vice-presidente geral, o Arthur Rocha, porque quando eu sentei, eu era, na época, vice-presidente jurídico e ele, o teu vice-presidente geral. E aí eles começaram a pressionar, nós estávamos dois sentados como membros da tua administração e a torcida sentada lá também, e começaram a pressionar, o Arthur bateu na mesa, disse que não ia dar ingresso nenhum, e o pau ia comer ali. Rapidamente a gente conseguiu debelar o assunto, eles saíram, foram embora, mas quebraram na saída, quebraram uma série de propriedades de dentro do clube. Foi um período muito complicado, realmente, muito difícil. Mas eu acho que valeu a pena, porque hoje, por exemplo, eu vejo o Flamengo como ele está vivendo hoje, e acho que, digamos, essa redenção, ela começou... Era fruto daí. Não é fruto, mas vamos dizer, você começa a virar o jogo a partir daquele momento, né? Você faz uma inflexão nessa... Eu gosto de mencionar, por exemplo, eu me lembro que naquele momento o Flamengo tinha a presidência da Comissão dos Direitos de Televisão do Clube dos 13. E, portanto, eu, como presidente do Flamengo, tive essa função. O Flamengo tinha 6,5% dos direitos de TV. E o contrato que a gente renovou naquela época correspondia a 200 milhões de dólares. A última negociação que eu participei foi em 2012, acho que foi 2012, 2011. O contrato era o Flamengo teve 14,5%
da bilheteria. Mais do que o dobro do que a primeira vez. Ticket de televisão. Da Receita Global. E a Receita Global, naquela época, no câmbio daquele momento, era 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros? De euros. Imagina. Então você veja a escala. Então, eu até por uma questão de, assim, tem que ser justo, que esse processo ele teve algumas facetas. A revolução na Receita, ela se dá num processo de várias administrações. Por exemplo, a administração do Márcio Braga, eu participei com ele em momentos dificílimos, por exemplo, da gente conseguir botar no pay-per-view a participação do Flamengo em função dos torcedores. Todos os clubes haviam assinado uma situação semelhante à que a gente vive hoje no campeonato carioca. Todos os clubes haviam assinado e o Flamengo não renovava o contrato. Era eu que negociava, mas eu te digo, eu não teria tido o sangue frio de segurar aquilo. E o Márcio Você teve o Márcio como presidente garantindo a posição. Não, mais do que garantindo, eu, a certa altura, eu achava que tinha que assinar. Tinha que... Porque o Flamengo precisava do dinheiro. Do dinheiro, a bola rolar, e ele se manteve e acabou conseguindo. Então, esse foi um dos fatores, por exemplo, por que o Flamengo, naquele momento, depois eu não participei mais, não conheço mais os detalhes dos números, mas essa participação que era maior do que a do Corinthians, porque o nosso pay-per-view era maior. E foi consequência desse movimento. A última negociação que consolidou isso foi da administração Patrícia Amorim. A negociação, por exemplo, com a Adidas, que colocou o Flamengo num outro patamar no que tange material esportivo. Você se lembra bem, você foi candidato a presidente e tal, e o contrato só não foi assinado anteriormente porque eu tive o cuidado de evitar que o processo eleitoral viesse a comprometer aquela solução que era um contrato de 10 anos, já, o contrato que ainda está em vigor, e que realmente colocava o Flamengo num patamar de um clube europeu assim, Agora, Hélio, e a questão atual do Flamengo na mão de ferro com a Rede Globo? Como é que você acha que isso vai acabar? Qual é a tua opinião? Não, eu hoje até comentava com um amigo, assim, um amigo que vai sempre, o Otávio Grimber, que vai sempre, eu conheço ele sempre ao Maracanã comigo, claro. Nós vamos sempre juntos. Ou eu assisto na casa dele, que ele tem um telão, e eu não estou enxergando muito bem, aí eu estou preferindo assistir no telão, mas não tem televisão, tenho que ir para o estádio. Como é que hoje você vê essa briga, essa queda de braço, e como é que você acha que isso vai se resolver? Pois é, eu disse para ele, olha, eu achava que esse assunto ia se resolver. Ele perguntou quem ainda estava no pay-per-view. Eu disse assim, olha, eu achei que esse assunto ia se resolver mais 1, 2, 3 rodadas. Mas não está se resolvendo. Não está se resolvendo. Então... A diferença é muito grande, Hélio. É de 20 para 80 milhões. É uma diferença de 60 milhões. Eu acho que mais do que o quantitativo da diferença, há uma questão conceitual. Se o Flamengo... tem que ter uma participação proporcional ao que ele representa. Né? Você acha possível que o Flamengo tenha... Eu não vejo diferença, por exemplo, entre, digamos, a grande estrela da Globo recebe um salário muito maior do que uma starlet que aparece ali de vez em quando. De vez em quando. Então, da mesma forma, o Flamengo tem que ter... O Flamengo é a grande estrela do futebol brasileiro. É a grande estrela do espetáculo. Então, ele tem que ter uma remuneração diferenciada em todos os campeonatos que são negociados. Pelo que você conhece das partes, como é que você entende que isso vai acabar? A Globo vai ceder? Vão chegar no meio termo? Cada um vai ceder um pouco? Eu acho que vai chegar a um acordo, porque... O Flamengo precisa da televisão e a televisão precisa do Flamengo. Então, eu acho que eles acabam se acertando. A gente espera que sim. Eu costumo dizer, hoje em dia, eu acho que você pensa igual a mim nesse aspecto, você vai me dizer se sim ou não,
que o Flamengo, nesse ano de 2020, não perde nem para ele. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, o futebol é um negócio imponderável. Eu acho que, sei lá, num campeonato de pontos corridos, eu acho muito difícil que alguém consiga fazer frente ao Flamengo. Agora, no mata-mata, a gente que está no futebol aí, já vimos ao contrário a nosso favor. Quer dizer, quando nós fomos campeões em 92, nós chegamos em oitavo e fomos campeões brasileiros. Então, 2009 também. Estavam lá atrás e... e era um campeonato por pontos corridos. Mas é que também os outros times também não estavam... Não iam muito bem. Não eram muito melhores não eram melhores do que o nosso. Nosso time não era maravilhoso, mas os outros também não eram. Então, digamos, deu para ganhar. Mas eu falo 92 porque nós chegamos em oitavo, quer dizer, nos pontos corridos. E no final fomos os campeões indiscutíveis, no mata-mata. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Hélio Ferraz. Conversamos com ele sobre o Flamengo, agora vamos bater um papo com ele sobre o Brasil. Já já a gente volta. Estamos de volta com Menorá na TV, conversando com Hélio Ferraz. Vamos falar sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil. Como é que você, meu querido Super Helinho, meu amigo Hélio Ferraz, enxerga a situação política, econômica e social do Brasil hoje? Ronaldo, é o seguinte, eu integro uma corrente de pensamento liberal que, entre outras correntes, elegeu o presidente Bolsonaro. Eu penso que você tem hoje, assim, o governo do presidente Bolsonaro, ele está calcado em 3 pilares. A proposta liberal na economia do ministro Paulo Guedes, a base ética representada pelo ministro Moro e o projeto de Brasil dos militares. Eu acho que esse tripé conforma, digamos, uma convergência de fatores que nós nunca vivemos, porque, por exemplo, você fala o projeto de Brasil dos militares e tal, o que acontece? Todo golpe, ele acaba sendo um golpe dentro de um golpe, uma revolução dentro de uma revolução. E 64 não foi diferente. Eu fico com essa perspectiva que é aqui hoje prevalecente, majoritária, essa visão dos militares que foi, digamos assim, que sofreu o golpe dentro do golpe de 64, porque a proposta original era de restaurar a democracia, tal. E voltar para os quartéis. Voltar para casa. Enfim, voltar à normalidade democrática. E os militares, candidatos ou não candidatos, aí cada um democraticamente... Claro, qualquer um pode ser candidato a qualquer coisa. No jogo da política. Então eu acho que, digamos, esse projeto de Brasil, essa coisa que nos falta, eu vejo que a gente tinha 2 grandes crises, quer dizer, esse projeto de nação que você não consegue desenvolver, você fica sempre sujeito à eleição de prefeito de daqui a um ano, a reeleição para a presidência daqui a 3 anos, e você não consegue fazer uma formulação. E acho que esse papel é que a perspectiva desse setor militar no governo pode construir, e ela é fundamental. Agora, eu quero falar também um pouquinho dessa questão da economia liberal. Realmente, você não teve no Brasil, assim, você não conseguiu aprofundar essa perspectiva liberal, porque, na verdade, depois de 88, você acabou tendo realmente uma política social-democrata. E a minha divergência pessoal com o pensamento social-democrata não se trata de você abrir mão
da preocupação social, mas sim, digamos, da questão do papel do Estado. Eu acho que essa é a questão central. Quer dizer, eu acho que a social-democracia peca quando ela imputa ao Estado essa responsabilidade. Eu acho que o Estado deve ser minimizado por uma simples razão de que ele é pouco eficiente. E você tem que buscar a maior eficiência econômica, e ela é sempre maior quando você tem uma atuação privada. É o Estado empresário. Eu acho que isso digamos... Conflita com a função verdadeira do Estado. Esse capitalismo de Estado, eu acho que é a grande tragédia de você ter perpetuado em 88 esse modelo que veio do regime anterior. Entendeu? E o Rio de Janeiro? Cidade e Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, cidade, tem uma vocação turística espetacular e também várias das cidades do Estado do Rio também possuem essa mesma cara. Orla Marítima do Estado, a Serra, enfim. E o Rio não consegue sair de um buraco que a cada dia é mais profundo, e eu costumo dizer que a cidade informal está lançando seus tentáculos de uma maneira tão sólida contra a cidade formal que a estão esmagando. Qual é a tua opinião? Olha, há pessoas que, assim, alguns setores que, ao analisar os mercados, dizem que é mais importante você conhecer psicologia de massa do que economia para compreender os movimentos dos mercados. Eu vou pegar emprestado um pouquinho dessa ideia para dizer o seguinte: o Rio de Janeiro foi uma cidade que nasceu e se vocacionou para uma capital. Era uma cidade-estado, sempre com essa vocação. Bem, aí em certo momento você deixa de ser a capital. Aí se torna uma cidade-estado. X anos depois, não muitos, não me recordo quantos anos, você faz a fusão desse Rio de Janeiro cosmopolita, urbano, internacional, com o estado do Rio, que era um estado tipicamente mal agrícola, com um desenvolvimento retardado na maior parte das suas regiões. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro tem estado esse tempo todo no divã do analista, perguntando: quem sou eu? Qual é a minha vocação? Qual é a minha identidade? Eu acho que é um processo natural, que embora por tudo isso, o Rio de Janeiro é um estado novo, é uma criança, vamos dizer assim, ele é um adolescente que ainda não definiu quais são as suas vocações. Eu, por exemplo, tenho algumas opiniões sobre o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem que resgatar essa sua vocação cosmopolita, essa sua vocação de centro de pensamento, de centro de produção artística, intelectual, porque o seu povo, a sua modo de ser, a sua irreverência, malemolência e por aí afora. Isso leva o Rio de Janeiro, porque, por exemplo, você hoje discute muito essa questão da automação, da robotização, tudo isso, as pessoas veem isso com uma preocupação em relação ao emprego. Eu digo: olha, é o seguinte, mas você vai produzir a soja só com máquinas e computador e robôs, etc. Tal. Mas olha, o problema é existir o alimento. Se ele vem com robô ou sem robô, é outro problema. Existir o alimento. Então, se isso for capaz de responder à produção de alimento necessária, você está melhor do que hoje. Segundo, se as pessoas não tiverem emprego,
elas não comprarão os alimentos, então não vai ter, seja com robô ou sem robô, você não vai ter o consumo desse alimento que pode ser produzido com robô. Então eu acho que essas coisas, elas acabam se acomodando num outro patamar. Eu acho que o maior desafio hoje é de você responder a ter o alimento para todos, etc. E os homens, já mais ou menos um pouco nietzscheanamente, que a arte vai resgatar o homem, quer dizer, eu acho que o homem vai se vocacionar para essas atividades que a gente chama de soft business, o esporte, a cultura. São esses os grandes, a criação científica, tecnológica, quer dizer, o homem vai para isso. E você, digamos, não terá mais essas atividades menos nobres exercidas por seres humanos. Então, eles vão se dedicar ao principal. Então, eu vejo isso com otimismo. E acho que o Rio de Janeiro, por tudo, pode se encontrar com essa vocação. É a minha visão. É preciso que essa, talvez, se eu estiver certo, seja a visão dos cariocas como um todo. Dentro desse quadro, assim, trazendo a discussão para uma coisa mais momentosa, eu tô animado com o novo governo. Eu acho que o nosso governador é um ser humano como nós todos, com defeitos e qualidades, mas é uma pessoa determinada, receptiva às sugestões e às ideias, é um homem inteligente. Enfim, acho que a gente, nesse primeiro ano, nós mudamos da água para o vinho. Eu não conheço os detalhes do que foi feito, mas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da segurança, houve uma evolução muito grande. Hélio, há menos de um mês, o secretário especial de Cultura da Presidência da República mimetizou um dos maiores canalhas da história da humanidade, que é o cidadão Goebbels, do Império Nazista alemão, que dizia que uma mentira contada 1000 vezes se transforma em verdade. E o sujeito vai e monta um quadro televisivo como montava Goebbels, exatamente igual, com a mesma música, um discurso muito parecido, com ideias absolutamente equivalentes, e acaba sendo defenestrado pelo presidente da República. Você acredita em crescimento de nazismo no Brasil? Você acha que esse fato é um fato isolado? Você entende que esse cidadão estava falando em nome de algum grupo, mesmo que oculto? Qual é a tua opinião sobre esse evento, hein? Olha, eu vejo isso com muita preocupação, você sabe, porque eu acho que a gente está vivendo num momento assim de uma radicalização de posições. É claro que num outro patamar da história, né? A história é uma espiral, mas você volta num ponto assim muito semelhante àquele ambiente que você viveu naquela época, né? Você está falando do nazismo em 1933 a 45 na Alemanha e na Europa. Exatamente. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, estou me referindo a. Então, quer dizer, esse radicalismo com outras ferramentas e com outros requintes, ele leva a esse tipo de coisa, né? Eu não acho que não acontece uma coisa dessas à toa. À toa, né? Eu concordo com você 100%. Eu acho que a gente tem que ter... me enganaram, eu caí numa emboscada. Pô, isso é conversa fiada, né? Não, conversa mole para não é para nós isso. Não. Então eu acho que é motivo de grande preocupação e que eu acho que talvez essa, digamos, ao lado desse otimismo que eu tentei expressar um pouco aqui para você, eu ponho as minhas barbas de molho com esse tipo, me preocupa quando as pessoas caem nessa forma radicalizada de assumir posições, né? Muito bem, estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Hélio Ferraz. E já a gente volta para conversar
sobre algo que é muito importante em qualquer tipo de sociedade e que os judeus sempre fizeram muito bem, que é a arbitragem fora do sistema judiciário, que apressa soluções, faz com que determinadas questões muito complicadas sejam resolvidas e solucionam a vida de uma porção de gente. Hélio é especialista nisso. Já já a gente volta para conversar com ele sobre arbitragem e mediação de conflitos. Já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco de Menorá na TV, nesse papo interessante com o nosso querido Hélio Ferraz. Conta para nós o que significa arbitragem, qual o teu envolvimento com esse tema e o que você tem feito, como você tem se sentido. Bom, em primeiro lugar, a arbitragem é praticada há 5.000 anos pelos judeus. O rabino, com a voz divina, julgando as questões. E isso assim, muito bonito, porque você vive num momento assim, de que precisa impregnar as ações institucionais de uma postura, de uma perspectiva. Então, a primeira vez que eu me encontrei com essa manifestação do rabino julgando, investido da voz divina, isso muito me emocionou, né? Agora, essa história, eu sempre quis ser advogado. E você é? Bem, sim, mas sempre quis ser advogado, desde garoto. Mas o meu pai presidia um grupo empresarial e eu comecei a trabalhar com ele desde os 16 anos. Aí quando eu fazia o vestibular, ele queria que eu fizesse economia e tal. Aí eu fiz aquele cursinho. Quando chegou em dezembro, eu falei, olha, pai, não vai dar, vou fazer o vestibular. Eu fiz o vestibular de direito, passei, me formei. Aí, na hora que eu ia começar a trabalhar em direito, surgiu uma situação na empresa, ele me chamou. E eu, bom... Só um parênteses aqui. Você era o filho mais chegado a ele em termos de trabalho, em termos de negócio, ou só você que topava essa parada? Como é que funcionava isso? Não, na verdade, eu era mais chegado porque eu trabalhava com ele 8 horas por dia. Mas era só você, de filho? Era só eu. Então era o mais chegado? Estava o tempo todo com ele, né? A gente brigava mais também por conta disso. Não, mas isso é natural, né? Eu sou um cara opinativo, embora macio, eu tenho as minhas opiniões e não... Mas, enfim, e aí eu, então, me tornei um empresário, etc, tal, e exerci a atividade empresarial, a despeito de que eu sempre tenha ficado responsável pelo departamento jurídico de todos os lugares onde eu passei. Eu sempre direcionei assim, os meus departamentos jurídicos, cuidava sempre dessa parte. Mas depois, agora, eu tendo vendido as empresas, etc, tal, e feito esse período do Flamengo, eu resolvi me dedicar a uma atividade jurídica onde o meu maior gap não faria diferença. Por quê? É a questão do direito processual. Como eu nunca pratiquei advocacia, eu não domino o direito processual. Então, o que acontece? Na arbitragem, o ritual é diferente, é outro, é mais simples, ele não tem nada a ver com... Então, essa experiência não é um ônus. Por outro lado, você na arbitragem busca justamente um compromisso maior com o fenômeno que está sendo discutido. Quer dizer, o seu compromisso é com a questão objetiva, mas menos formal. Essa é uma das virtudes da arbitragem, embora no Brasil você, por uma excessiva bacharelização do Instituto, como uma vocação do brasileiro, você acha que o brasileiro tem vocação para a burocracia?
alimentada diariamente Não, e às vezes sem limite? Não, há uma coisa assim bacharelesca do brasileiro. E aí na arbitragem aconteceu também um pouco isso. Ela está muito... tem também essa questão do grupo dos advogados que mantém a arbitragem, quando na verdade ela deveria, por exemplo, os árbitros deveriam ser engenheiros, e advogados também, porque normalmente são três pessoas árbitros. de todas as profissões. Dependendo do tema que você está... Elementos da sociedade, dependendo do assunto que você está tratado. discutindo. E você não pratica muito isso no Brasil. Os árbitros são sempre advogados. Então você está caindo um pouco na mesma situação Da justiça, em que você... A maior razão para você buscar arbitragem é a especialização. A raiz da arbitragem é o comerciante julgando o comerciante. São as guildas e corporações onde o comerciante julgava o comerciante. O Código Napoleão é que vem e estatiza novamente o direito comercial. E você abandona essa prática. Mas essa digamos, a verdadeira raiz da arbitragem. Por exemplo, em Roma, o Quintiliano, que foi um dos mais notórios árbitros, ele era um gramático, ele não era um jurista. Porque você vai buscar pessoas que sejam capazes de melhor compreender. Essa é a principal razão. A questão da velocidade, ela até hoje é uma das críticas que você faz ao sistema arbitral. Quer dizer, um dos problemas que você está vivendo na arbitragem, que ela está ficando lenta, onerosa. Eu estava acabando hoje, antes de vir para cá, escrevendo um texto sobre mediação marítima. Um artigo, acho que é uma revista da Fundação, uma coisa qualquer, que uma dessas... Eu sou não sei se é da comissão da OAB ou do IAB, me pediram para eu estava fazendo um texto e analisando a questão... Então, eu estava dizendo, os P&I Clubs que fazem esses seguros marítimos, eu estava traduzindo para o português para botar no meu texto, esse comentário deles dizendo o seguinte, que as arbitragens marítimas estão ficando tão lentas e tão onerosas que é preciso encontrar uma solução. E essa tendência é você evoluir para mais mediações no campo no campo dos conflitos marítimos. Aliás, eu acho que no campo marítimo a vocação é maior para a mediação, quer dizer, ela tende a ter uma porcentagem maior de mediação do que de arbitragem. Ah, sim. A justiça... Qual é a diferença entre mediação e arbitragem? Na arbitragem, você julga e chega com uma sentença. E dá uma sentença. Na mediação, não. Que você senta com as partes e eles promovem uma ideia. Um acordo. Que você dá direção. O mediador, ele faz o meio de campo. Eles, inclusive, nessa narrativa, ele fala que os agentes marítimos, durante muitos anos, fizeram esse papel, mas que com o tempo as coisas foram se complexificando e tal. Ô Hélio, quando você vê partes em debate disputando algo que as duas partes têm interesse em ficar com aquele objeto, com aquela parte de dinheiro, ou com aquele imóvel, ou com algum objeto de cobiça de um lado ou de outro, onde é que mora a maior dificuldade? É na vaidade das pessoas? É na soberba? É no ciúme, na inveja? Em qual desses pecados está a maior dificuldade para a arbitragem, ou para a mediação, ou até para o julgamento? Olha, eu não vou dizer que a dificuldade são essas coisas que o ser humano tem cotidianamente. O que eu procuro fazer ver às partes é o seguinte, tentar levar a pessoa a raciocinar uma expressão que chama-se Batna, que acho que foi consagrada pela escola de Harvard, que é o seguinte, você fazer ver vocês qual é a sua melhor alternativa ao acordo. Quer dizer, se você não fizer o acordo, qual é a melhor alternativa que você tem? E do momento que você compreende isso, as coisas ficam fáceis. Como eu faço mais
mediação empresarial, eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, se você sair da mediação, você for para a arbitragem ou para a justiça, você terceirizou a decisão. O processo de negociação, de mediação, é o último momento em que você, empresário ou executivo, tem de ser coautor da solução, decisão. Em algum nível. Porque a partir daí, por mais que você dê razões, é um terceiro que vai dizer qual é a Você prefere a mediação ou a arbitragem? Tanto faz para você? Pessoalmente, como é que você se situa pessoalmente? Eu gosto mais da arbitragem porque ela, digamos assim... É uma decisão que fica na tua mão. Eu não faço essa distância. Por exemplo, eu tenho uma perspectiva da arbitragem. Na arbitragem você tenta mediar. Eu defendo que, diferente do juízo estatal, a sentença arbitral ela tem uma ambição maior. Qual é? A de solucionar o conflito e não de necessariamente, e não simplesmente dizer qual é o melhor direito. Entendeu? Eu acho que... Porque, na verdade, o melhor direito pode deixar sequelas em uma das partes. E acho que, e como a minha área de especialização são os contratos de engenharia, os contratos marítimos, os esportivos, esses contratos de longa duração, etc., são contratos onde conflitos em que as partes são relações longevas, complexas, com muitas variáveis, em que ela não se resolve na hora que você faz o contrato e entrega alguma coisa. Não, ela é uma relação complexa. E as soluções também precisam ter outro veso, outra natureza. Vamos imaginar que eu tenha um conflito com o nosso querido José Roitberg, que nesse momento está gravando aqui a nossa conversa. Como é que eu posso encontrar o caminho da arbitragem? Quem eu devo procurar? Para onde eu tenho que me dirigir? O que eu tenho que fazer? Olha, eu costumo dizer assim que as câmaras de arbitragem e mediação, você tem aqui o CBMA, você tem a Câmara da Fundação Getúlio Vargas, você tem a Câmara de Comércio Internacional, você tem a Câmara Brasil-Canadá, você tem grandes câmaras de arbitragem que são o fórum natural para você. E onde é que você está exercendo essa função? Eu atuo... Na associação comercial? Não, eu sou apenas um vice-presidente, mas a associação comercial participa desse CBMA, junto com a Firjan e junto com a CNSEG, que é a Confederação dos Seguros. Porque, na verdade, essa manifestação é também uma manifestação de privatização do direito. Privatização no sentido de você tirar de dentro do Estado, trazer para a cidadania, para a comunidade, a solução dos seus próprios problemas. Essa eu acho que a grande mudança assim, que nós estamos vivendo, né? De você, não só no Brasil, acho que é um processo internacional. Eli, nós chegamos ao final dessa conversa que eu poderia ficar aqui dias batendo papo com você. Quero te oferecer as nossas câmeras, nossos microfones, para as suas considerações finais e suas despedidas. Bom, muito obrigado. Foi uma grande oportunidade poder conversar com vocês e com você, meu querido amigo, e deixar uma mensagem de otimismo e de confiança no Brasil, no Rio de Janeiro, no Flamengo. Enfim, eu acho que tudo depende da nossa vontade de construir, da nossa compreensão com o próximo, a gente respeitar as diferenças de opinião, enfim, um espírito democrático e aberto, né? Culturalmente aberto, aberto em todos os sentidos.
Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também em todos os horários e dias que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui agora embaixo da telinha. Nos vemos lá.